1 Tessalonicenses 5, 15 a 23. O apóstolo Paulo, ele nos dá aqui oito princípios, 8 pontos que se relaciona à santificação. São 8 princípios que revelam o nível de santificação que Deus tem feito na nossa vida. Não são 8 mandamentos, não são 8 coisas que nós temos que nos esforçar e como se fosse uma regra, mas são oito características que a gente vê na vida das pessoas que estão sendo santificadas. É como se fosse um termômetro de temperatura espiritual, para a gente saber como é que a gente está com Deus. Presta bem atenção nesses 8 princípios e veja como a sua vida está em relação a ele. Vamos ler, começa, cada versículo tem um princípio. Vamos ler. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Irmãos, isso é algo que realmente mostra para nós onde nós estamos em Deus. Porque pessoas fazendo mal para nós sempre vai ter. E é até bom que tenha, porque essa é uma maneira de ver como é que nós estamos em Deus. Porque a natureza humana sem Deus, aquela que nós herdamos dos nossos pais, aquela que nós herdamos de Adão, a natureza humana caída, contaminada pelo pecado do mundo, ela naturalmente é vingativa. Se alguém faz o mal contra a gente, o primeiro sentimento que surge no nosso coração é reagir com o mal. Se alguém grita conosco, a gente quer gritar mais alto. Aí no mundo tem uma frase que o pessoal diz assim: eu respeito quem me respeita. Eu trato com respeito quem me trata com respeito. Gritou comigo, eu grito. O mundo só pode fazer isso. Pessoas que não conhecem a Deus, elas não têm como fazer outra coisa, porque é natural da vida natural. O natural da vida natural é pagar mal por mal. É se alguém te ferir a face direita, você cair em cima. É se alguém quiser te prejudicar, você reagir. Isso é natural. E é interessante que é uma das maneiras de nós vermos o nível de santificação da nossa vida. Quando o Senhor Jesus na nossa vida, Ele consegue tratar com isso. Eu li uma frase que eu fiquei impressionado. À medida que eu aprendo a ouvir a Deus, que eu aprendo a falar com os homens. Como é que está isso na nossa vida, hein? Eu sei que certamente você tem problemas com pessoas, todos temos. Sempre tem alguém, sempre tem um vizinho, um colega de trabalho, uma pessoa no trânsito, uma situação, um padrão, um chefe, alguém que decidiu que a missão dele é tratar conosco. Sempre tem. E Deus permite essas coisas. Permite por quê? Para você ver como você está com Deus. Jesus disse que nós devemos abençoar quem nos amaldiçoa, que nós devemos orar pelo amar o nosso inimigo e orar por quem nos persegue.
mas é orar por ele. Não é aquele tipo de oração que o crente carnal faz: Senhor, pesa a mão, Senhor. Há muitos crentes que estão ainda praticando obra de feitiçaria, querendo usar a oração para jogar praga nos outros. Senhor, pesa a mão, Senhor. Gente, nível de espiritualidade não é o tanto que você ora, não é o tanto que você grita, não é o tanto que você prega, não é o tanto que você dá aleluia, glória a Deus. Nível de espiritualidade é o tanto que você, numa circunstância onde alguém te faz o mal, você tem a capacidade de dar o bem. Se alguém te amaldiçoa, você abençoa. Se alguém te trata mal, você trata bem. Se alguém te persegue, você ora pelo bem daquela pessoa. Outro princípio. Então nós temos esse primeiro, né? Outro princípio: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Esse é outro sinal da presença do Espírito de Deus na vida da pessoa. Ela regozija-se sempre. Sabe? Seja a situação difícil, seja o bem, seja o mal, ela consegue estar regozijando no Senhor. Ela consegue manter aquela alegria do Espírito. Ela consegue manter aquele espírito de regozijar. O cristão que está na presença de Deus, ele está sempre animado. Sempre animado. Sabe? E isso aí é um sinal de santificação na nossa vida. Nós não podemos ser daqueles crentes que, se está tudo indo bem, nós, aleluia, irmão, glória a Deus, vou na igreja, e canta animado, e bate palmas. Aí se a situação está difícil, não vou na igreja não. Sabe, nós não podemos ser daquelas pessoas que, se tudo está bem, nós damos o dízimo, nós vamos na igreja, nós cantamos, nós estamos animados, e se a coisa vai mal, nós não vamos na igreja, não lemos a Bíblia, não oramos, ficamos com aquela cara comprida. Então a nossa vida é assim, nós somos igual criança espiritual. Deus sempre tem que estar dando presentinho para a gente poder estar alegre. Sabe, às vezes Deus tem que tratar a gente como criancinha. Você já viu como é que criança é? Criança, ela tem essas coisas, né? Se você fala, vai ter bolo, vai ter balão, vai ter balão, eu vou, vai ter bolo, eu vou, né? Vai ter, você quer? Existem crentes assim, que se as coisas vão bem, eles, nossa, eu quero ler minha Bíblia, eu quero orar, eu quero ir à igreja, e quando vem a igreja canta animado, mas se as coisas não vão bem, cadê o poder de Deus? Cadê o avivamento pentecostal? Eu conheço Deus que eu sei, e eu me regozijo nele, Irmãos, nós temos que estar na presença de Deus. Regozijai-vos sempre. Isso é um sinal de estar na presença de Deus. Note que a Bíblia não promete que nós não vamos ter problemas, mas a Bíblia diz: regozijai-vos sempre. Amém? Quero ouvir um amém mais alto. Amém? Amém. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Isso é outro sinal da vida de alguém cheio do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de orar sem cessar, está dizendo assim: a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa de oração. Se tem uma situação problemática, a primeira coisa que ela faz é orar. Quando ela acorda pela manhã, a primeira coisa que ela faz é orar. Diante de qualquer situação, orar sempre. Orar antes de pregar, orar antes de sair de casa, orar diante de uma circunstância, orar antes de responder uma pergunta. Sabe, muitas vezes, se os crentes orassem antes de qualquer coisa, a vida deles seria tão abençoada. Mas muitas vezes nós reagimos, nós falamos, nós tomamos decisões erradas, nós fazemos tanta coisa, e depois que a coisa está feia, aí a gente ora. Mas a Bíblia diz: orai sem cessar. Amém?
de oração. Oração em casa. Oração. Sabe, nós temos que oração antes da comida, oração cedo, oração antes de ir para o trabalho, indo para o trabalho, no trabalho, no final do dia. Orar sem cessar fala também que nós não devemos esmorecer até Deus responder as nossas orações. Até Deus responder. Vamos orar, nós tentamos ser pessoas de oração. Orar, sabe? Deus está nos ensinando isso. Sabe? Orar. Quero ver os irmãos animados em orar. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele é animado em orar. O crente cheio do Espírito Santo gosta de orar, gosta de estar na presença de Deus. Ele ora com fé, ele ora com confiança, sabendo que Deus é poderoso. Ele ora sabendo que quando ele ora é porque Deus vai fazer. Não é a nossa oração que faz Deus fazer, mas é porque Deus vai fazer que ele começa a mexer com a gente e fala: meu filho, ora. Às vezes Deus permite uma situação na nossa vida só para que a gente ore e veja como Ele é poderoso. Às vezes Ele dá uma enfermidade só porque Ele quer curar. Às vezes Ele fecha uma porta só porque Ele quer abrir. Às vezes Ele levanta o inimigo só porque Ele quer que a gente veja o inimigo cair. Mas a gente não ora. A gente não ora porque não está na presença de Deus. Mas a Bíblia diz: orai sem cessar. Outro princípio, verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Olha que coisa importante. Em tudo. Eu sei que é difícil, porque é nosso entendimento. Nós temos uma visão, que nós não somos como Deus que está na eternidade e vê tudo. Nós só vemos agora. Para nós talvez é meio difícil dar graça por uma coisa que aparentemente parece uma derrota, parece uma perda, mas a Bíblia fala: em tudo dai graças, porque Deus sabe o que faz, irmãos. Nunca questione a Deus. Nunca questione a Deus. Saiba que tudo que Deus faz é bom e é para o nosso bem. Então aprendamos a dar graça. Sabe, depois que você recebeu uma resposta de oração e a resposta foi não, levante as mãos e diz: Senhor, eu te agradeço. Obrigado, Jesus. Obrigado. Dá graças antes de comer. Né? A gente fala isso, eu sei que muitos aqui já sabem, mas quantos de nós, né? Senta na mesa e fala: carne moída de novo, frango de novo, só tem isso. Cadê a coca? Não fez isso. Sabe, a gente às vezes reclama. Sabe, Jesus tinha um hábito, quando ele comia, antes de comer, a Bíblia fala que Jesus sempre dava graças. Obrigado, Senhor, porque eu tenho esse dom. Me diga, você conhece alguém que dá graças pelo alimento que tem, que Deus não abençoa? Alguém que dá graça pelo emprego que tem, pelo carro que tem? Às vezes nós amaldiçoamos as coisas que Deus nos dá. Droga de carro, essa droga de isso, sabe? Irmãos, em tudo dá graça. Isso é sinal de santificação, sabia? Isso é sinal de santificação. Não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Toda vez que eu ouço isso, eu vejo esse versículo, eu lembro da lareira aqui da nossa casa. Lareira é o seguinte: se você continuar botando madeira ali, ela fica acesa. Se você deixar de alimentar a lareira, o fogo vai apagando. E o fogo do Espírito, eu sei que muitos aqui são batizados no Espírito Santo. O fogo do Espírito na nossa vida é muito parecido com uma lareira. Se nós queremos manter esse
fogo, nós precisamos alimentar isso. Alimentar com a palavra de Deus, alimentar com oração, alimentar estando com os irmãos, alimentar vindo à igreja. Isso é o que mantém o fogo do Espírito aceso na nossa vida. Muitos crentes pensam que eu fui batizado com o Espírito Santo no ano de 1900, não sei quando, mas depois daquilo ali, nunca mais ele alimentou o Espírito. E hoje é um crente pentecostal que só faz barulho. Uns nem barulho mais fazem. Perderam a capacidade até de fazer barulho. Uns só tem barulho. Por quê? Porque Deus acendeu um fogo na vida deles. E eles achavam que esse fogo era um fogo que não precisava ser alimentado. Quando a Bíblia diz não extingais o Espírito, é porque é possível extinguir o Espírito. Mas volte bem, não extinguir Deus, mas extinguir Deus na nossa vida. O Espírito continua o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas é o efeito dele na nossa vida é que nós podemos extinguir. Irmãos, não extingai o Espírito. Há várias maneiras de nós extinguirmos o Espírito. Uma delas é quando Deus nos fala e nós não damos ouvido. Ou nós tampamos o ouvido para não ouvir Ele falar. E aí nós começamos a ficar surdos para com Deus. Então existem várias formas de extinguir o Espírito. Mas a Bíblia fala, não extingai o Espírito. O que você tem feito para manter o fogo de Deus aceso? Vou fazer uma outra pergunta. As coisas que você tem feito contribuem para manter o fogo aceso ou para extinguir o fogo? Quero que você pense sobre isso. O seu viver, o seu dia a dia, tem que contribuir para manter esse fogo aceso? A gente tem que ter um senso de sobrevivência. Nesse dia de frio aí, você precisa ver o que, nós fizemos para manter a lareira acesa. Aí vem no meio do mato, você catando tocha, peguei até, passei na porta da gasolina, peguei até as toras dos outros aí que fica na porta, saí pegando, fui ali no lixão, peguei, eu saí pegando pau em tudo que é lugar, porque eu sei que se eu não alimentar a fogueira apaga. E depois acender é difícil, porque acender uma lareira não é fácil não, porque a tora é grande, você tem que fazer aquilo pegar fogo, não é fácil não, agora apagar ela é fácil. Só parar de jogar. Pode também, jogar água, apaga também. Depois, meu irmão, você não culpe ninguém. Não fará, foi o diabo. Não foi não. Foi as decisões da sua vida. Que a vida é feita de decisões. Eu posso decidir jogar lenha na fogueira. Eu posso decidir deixar o fogo apagado. Até minhas palavras. Até com quem eu converso. A Bíblia chega a dizer: as más conversações corrompem os bons costumes. Até conversa, até amizade, até certo tipo de papo pode esfriar a minha vida ou esquentar. Não desprezeis as profecias. Isso é tão importante. Não desprezeis as profecias. Sabe, todo domingo, você aceitando ou não, Deus está falando aqui. Talvez quando você ouve eu falar, você fala assim: eu não acho que é assim não. Isso aqui deve ser para o fulano, ou isso aqui deve ser para o Beltrano. A Bíblia fala: não desprezeis profecia. Se Deus está falando com você, obedece. Para de pensar que essa palavra é para o outro. Nós temos uma maneira de nos desviar da palavra de Deus, achando que a palavra de Deus ou não é para nós, ou o pregador está exagerando. Eu conheço gente assim. Eu sempre tenho uma crítica para fazer a pregação, para não ter obrigação de obedecer aquilo que Deus está falando.
Esse pregador grita demais, esse pregador passa do horário, esse pregador fala muito, esse pregador mexe muito, gesticula muito, não sei o que, o som de... As pessoas, elas criam dentro de si maneiras para não ter que obedecer a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz: não desprezeis profecias. Se Deus está falando o que Ele está falando, é porque nós vamos ouvir. Se Deus está falando, é porque Ele está falando para você. Não despreze, ouça, obedeça, examinai tudo, retende o bem. Examinai tudo, retende o bem. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo o seguinte: nós temos que ser pessoas que, mesmo que uma determinada palavra, porque lógico, quando a gente prega aqui, uma porção da palavra é para um, uma porção da palavra é para outro, porque nós estamos falando para um grupo. Eu não estou pregando só para você. Apesar de ter gente que fala assim: a pregação foi para mim. Sabe por que você fala isso? Porque Deus, você aceitou a palavra. Por isso que a Bíblia diz que a gente examinar tudo, prestar atenção em tudo, prestar atenção naquele conselho do irmão, prestar atenção naquilo que a Bíblia fala, prestar atenção na pregação, prestar atenção em cada coisa que foi falada. Você presta atenção, examina tudo e retende o que é bom, aquilo que é para você. Talvez você não seja uma pessoa, por exemplo, talvez você seja uma pessoa que sempre se regozija, mas talvez você não é uma pessoa que ora sempre. Então a palavra de Deus, ela vai sendo levada pelo Espírito de Deus para cada um. Mas se nós estivermos dispostos a examinar tudo, será que isso aqui não é para mim? É tão interessante, né? Uma pessoa tem um coração correto, tudo é para ela. O pastor falou foi para mim. Isso o pastor falou foi para mim. Isso aqui também é para mim. Isso aqui também é para mim. E ela fica feliz, porque ela fica assim, alimentando, querendo que Deus fale com ela. Será que esse é o meu problema? Ou talvez isso é para mim. Por exemplo, tem pessoas aqui nessa noite que cada item dessa que ela tomou para si. Quando ela ouviu não pagar mal por mal, ela pensou: eu preciso melhorar nisso. Quando ela viu regozije-se sempre, ela pensou: eu preciso regozijar sempre. Quando ela ouviu orar sem cessar, ela disse: eu preciso orar mais. Quando tudo dá graça, eu preciso dar. Assim, a pessoa, ela toma a palavra para ela examina tudo e retende o que é bom. Mas há pessoas que ficam assim: o pastor está dando indireto para mim. Isso aqui é para o irmão fulano, pena que ele não veio. Isso aqui é para a irmã Beltrana, pena que ela não veio. Fulano precisava ouvir essa palavra. Ou seja, ele vai distribuindo a palavra para os outros, e quando a palavra atinge ele fala assim: isso é indireta do pastor. Ele nunca examina tudo, ele nunca retende o que é bom. Irmão, lá ele precisa reter o que é bom. É lógico que uma palavra é um ser humano que está falando. Apesar de que eu acredito que é Deus que está inspirando essa mensagem, é lógico que tem a parte do homem. É lógico que tem essa vozinha horrorosa minha, rouca. É lógico que tem as minhas repetições. É lógico, você pode não gostar do meu jeito de falar, você pode não gostar da minha voz, mas se você é uma pessoa que examina tudo, o que é bom você vai reter. Não seja igual certas pessoas que dizem que não come peixe por causa dos espinhos. Examinai tudo e retende o que é bom. Amém? O crente santificado, ele examina tudo. Eu sei eu lembro de cada exemplo. Às vezes sempre tem aquele irmão que quer admoestar você, né? Quantas vezes já aconteceu comigo, outra igreja grande que eu já preguei, e outras igrejas, né? E quando a gente desce, os irmãos falam: obrigado, gostei da mensagem. Aí vem um irmão que está ouvindo e fala assim: cuidado com o orgulho, viu? Cuidado com isso aí. Pode, você tem que falar aquelas coisas, mas quando a gente ouve ele falar: meu irmão, obrigado. E a gente vai para casa e ora, fala: Senhor, será que foi Deus que está querendo falar comigo?
Você sabe que eu estou me orgulhando? E a gente ora. É assim que é uma pessoa com o coração correto. Pessoa com o coração correto, você pode dar uma porretada na cabeça dele. Ele falou, eu precisava disso. Obrigado, irmão. Eu precisava disso. Mas a pessoa fica, o pastor está direcionando a palavra para mim. Sabe o que isso mostra? O seu coração é muito errado. Porque se você fosse humilde, tivesse na presença de Deus, até as pauladas é bem-vinda. Até as pauladas é bem-vinda. Alguém me contou que um pregador foi pregar numa igreja. E lá tinha um pastor velho, um homem santo, um homem espiritual, um homem humilde. E ele estava sentado na cadeira e o pregador pregou sobre pecado, sobre coisas, sobre não fazer a vontade de Deus, pregou. E quando ele fez o apelo, e a igreja estava cheia de gente carnal. E quando o pastor fez o apelo, aquele pastor da igreja, um homem humilde, um homem servo de Deus, ele levantou. Ele falou, ore por mim. Quando o pastor fez o apelo, para quem achava que tinha orgulho, que tinha coisa no coração, levantou o pastor, o mais humilde da igreja. Porque é assim que acontece. Pessoas espirituais, elas recebem a palavra de Deus. E aquele bando de gente orgulhosa, ninguém levantou. Ninguém. É por isso que na Bíblia, Deus fala para os anjos da igreja, fala, olha, se vocês não me arrepender, eu vou remover esse candeeiro. Irmãos, Deus fecha igrejas. Deus fecha igrejas. Quando as pessoas começam a ficar duras demais e a palavra de Deus, elas estão ouvindo, mas não estão ouvindo, não estão atendendo. A palavra de Deus vem, as pessoas não desprezam as profecias, extingue o espírito, Deus remove o candeeiro. Pode acontecer? Pode. Tem muita igreja aí que não fecha porque já virou clube. Deus já saiu, Deus já não está mais com eles, e eles fizeram um clube no lugar, e eles estão lá só fazendo barulho e vivendo uma vida carnal, e tem ali aquela associação, aquele clube, mas não é mais igreja do Senhor. Mas quando uma igreja não tem essas coisas, mas as pessoas elas ficam desprezando profecia, e não dão ouvido, não tem uma vida de oração, Deus pode remover. Outro princípio, estamos terminando, último, oitavo, abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. Irmãos, isso é tão sério. Nós somos um povo livre, não estamos debaixo de escravidão de lei, mas nós temos que tomar um cuidado, nos abster da aparência do mal. É por isso que a Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E uma coisa não me convém, quando ela tem aparência do mal. Quando nós estamos no meio das pessoas que não servem a Deus, nós vamos tomar muito cuidado, e o cristão toma, para que ele não seja envolvido na aparência do mal. E há tantas coisas que nós podemos fazer, né, que dá aparência do mal. Jovens, adultos, nós vamos tomar muito cuidado, para não dar um testemunho ruim. As pessoas que não temem a Deus, elas fazem cada coisa que é muito imprópria. Vou dar um exemplo. Quando eu era menino, quando eu era mais novo, né? Meus colegas chamavam a gente para ir num barzinho, numa coisa, e eles tudo pediam aquela bebida alcoólica, essas coisas. E eu sempre me preocupei com isso, né? Então fazia questão de botar a minha Coca-Cola assim bem visível, porque a gente precisa tomar cuidado com a aparência do mal. Às vezes alunas, eu estou saindo da escola, a aluna fala, me dá uma carona. Eu penso, eu vou dar uma carona para a aluna, se aparece do mal. Há tantas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Né?
nos nossos relacionamentos, amizades, coisas impróprias, né? Eu lembro quando eu viajava para a Cremona, eu sempre viajei com muitas colegas, né? Eu sempre tomava cuidado assim de não criar aquele hábito de almoçar com a mesma colega, eu e ela sempre. Porque tudo isso é aparência do mal. Tudo isso é aparência do mal. Não é a gente que é pastor é terrível. Então às vezes a gente vai na casa de uma irmã, o marido dela não está, a gente nem entra. Cuidado com a roda que nós temos, né? Cuidado para não deixar manchar o testemunho. Certas coisas mancham o testemunho. Por exemplo, eu compro uma coisa, chega no dia de pagar, se eu não tenho dinheiro, eu preciso ir lá dar minha satisfação e pedir um prazo. Olha, eu não consegui o dinheiro. Sabe por quê? Porque não ir lá é aparência do mal, é mau testemunho, irmãos. Fala um pouquinho de testemunho. É tão triste um crente que os cobradores ficam na porta. É tão triste um crente que não tem aquele testemunho na cidade, não tem aquele testemunho no bairro. Se alguém pergunta como é que é o fulano, fulano aí grita, xinga. Fulano é muito bom, mas se alguém pisa no carro dele, ele grita, ele xinga. Fulano é muito bom, mas não aceita cheque dele não. Gente, o que tem de cristão que compra e não paga e não dá satisfação, que dá certas liberdades, né? Qual que é o testemunho que eu estou deixando? E o verso 23 termina dizendo assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma santificação do espírito que trata com os nossos motivos. Existe uma santificação da alma que trata das nossas emoções. Existe uma santificação do corpo que fala sobre as nossas ações. Porque as pessoas, o que elas veem é o que a gente faz pelo corpo, é o que a gente fala pela boca, é onde nossos pés nos levam, é a maneira que nós conduzimos a nossa vida. A santificação tem que ser no espírito, na alma e no corpo. E se nós queremos ver o Senhor, nós vamos cuidar disso, né? Vamos orar. Nosso Deus e Pai que está no céu, Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Pai, que deixe tão claro na tua palavra maneiras de nós sabermos como nós estamos contigo, Deus. Tão clara a palavra do Senhor. Sabe, nós não precisamos nos enganar. Se nós examinamos tudo isso aqui e as nossas vidas à luz da tua palavra, dá para nós sabermos como nós estamos. E nesses dias que a gente vai estar orando aqui, e vamos começar orando por nós mesmos, cada irmã, faça esse propósito de querer consagrar a sua vida, colocar a sua vida dentro da tua vontade. Pai, move os corações. Há tantas pessoas que querem fazer tantas coisas, mas quando coloca a vida diante da tua palavra, não passa de um sino que faz barulho, Pai. Aquele barulho oco, sem vida, Pai. Pai, o mundo está cansado de palavras, de pregações. O mundo precisa ver vida nas nossas vidas. O Pai, em nome do Senhor Jesus, fala para o teu povo. Nesses dias, ó Deus, quero colocar esses versículos aqui, para que as pessoas estejam lendo e orem em cima disso aqui. Examine as suas vidas, ó Pai. Cada uma dessas coisas aqui. Para que nós, ó Deus, nos afastemos totalmente daquilo que desagrada, aquilo que distingue o Espírito, aquilo que é a aparência do mal. Que nós não desprezemos a tua palavra, Senhor. Que nós oremos sem cessar. Abençoa cada irmão, cada irmã dessa igreja. Ó Deus, faz um avivamento nesse lugar aqui. Põe fogo, Senhor. Ateia novamente o fogo no coração
arrependimento, produz consagração, produz busca de Deus, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.